Pouco se fala sobre o que o Palmeiras está fazendo nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse que pode ser o melhor primeiro turno da história do Palmeiras. Você vai entender por quê. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns números sobre esse primeiro semestre do Verdão, né? Primeira parte do Campeonato Brasileiro e outras atualizações do Palmeiras, né? A gente tem jogadores atingindo marcas importantes, informações sobre ingressos para os próximos jogos, tudo isso você vai ver nesse vídeo, ó. Hoje o cenário é diferenciado, ó. É aqui na porta da Academia de Futebol do Palmeiras, onde o Verdão treina na preparação aí para enfrentar o Universitário do Peru na próxima quinta-feira. Mas antes de seguir com o conteúdo do nosso vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal aqui do Verdado. Se você ainda não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Twitter. A gente tem conteúdo diário em todas essas redes sociais. Tudo sobre o Palmeiras, cobertura dos jogos em casa, sempre em loco. Esse final de semana tem jogo fora de casa, também em loco. Eu estarei lá no Rio de Janeiro para acompanhar de pertinho essa partida entre Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão. E se você já nos acompanha em todas as redes sociais, eu te convido também a se tornar um padrinho, porque além de apoiar o nosso trabalho e fazer com que a gente chegue em cada vez mais lugares, se a gente está indo hoje nesse final de semana ao Rio de Janeiro para cobrir mais um jogaço do Verdão, é graças aos nossos mais de 400 padrinhos. E você pode se juntar a essa turma, a essas centenas de palmeirenses que contribuem com um pouquinho ou com algum valor mensal. A partir de R$15 por mês você pode fazer parte dos nossos grupos que tem uma moderação para garantir que as discussões sejam sempre em alto nível, com informação relevante, de qualidade, confiável. Então lá é proibido fake news. Se você mandar uma notícia falsa, ela vai ser apagada. Então a gente tem uma moderação muito legal lá. Temos mais de 400 palmeirenses que gostam de conteúdo sobre o Palmeiras, como esse que você vê aqui nas nossas redes sociais. Então eu te convido para se tornar um padrinho e apoiar aí a mídia palestrina. Então bora lá pro conteúdo do nosso vídeo. Como assim o Palmeiras pode fazer o seu melhor primeiro turno da história? Vamos lá, os melhores primeiros turnos da história do Palmeiras, claro, na era dos pontos corridos, no formato em que o Campeonato Brasileiro ocorre hoje. Foram em 2019 e 2022, segundo o levantamento do meu parceiro Rodrigo Fragoso, que fez uma matéria também bem legal lá para a TNT Sports. Nesses 2 anos, o Palmeiras fez 39 pontos. Agora o Palmeiras chega ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas é um primeiro turno de muitos asteriscos, né? Muitas equipes do Campeonato Brasileiro têm asteriscos por terem jogos a menos. O Palmeiras está devendo 2 jogos, muito por conta da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. Muitos clubes ficaram com jogos devendo. O Palmeiras deve 2 jogos. Santos e Juventude são os adversários, ambos os jogos são fora de casa. Nenhum dos dois é um jogo fácil, né? A gente já viu o Juventude dando trabalho para muitas equipes, inclusive o Juventude venceu ontem o Corinthians, né? Algo que irritou muitos torcedores palmeirenses, porque, como é que pode o Palmeiras não fazer um gol nos 2 jogos da Copa do Brasil e o Juventude já fazer logo 2 gols no Corinthians? Venceu por 2-1 o Juventude, mas é claro que a gente considera que é um adversário acessível. Existe sim a possibilidade do Verdão vencer o Juventude mesmo em Caxias do Sul. O outro adversário é o Santos, que também não vive seu melhor momento. O técnico Kleber Xavier está muito pressionado, mas também consegue fazer jogo duro. Já deu trabalho aí para muitos adversários. Venceu o Cruzeiro, que é um dos melhores times aí do Campeonato Brasileiro nesse momento. O Santos conseguiu vencê-los, então não é um jogo fácil, mas é claro que até por conta da rivalidade, né, desse histórico de freguesia do Palmeiras para cima do Santos, a gente espera que o Verdão consiga também vencer esse jogo. Então são 2 jogos acessíveis para o Verdão. E vamos lá, se o Palmeiras, que hoje tem 36 pontos no Campeonato Brasileiro, se vencer um desses 2 jogos, já iguala os 39 pontos de 2019 e 2022. Se vencer um e empatar o outro, ou vencer os 2, o Palmeiras vai ter, sim, o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, né, no Palmeiras, né? Então, o Palmeiras pode bater o seu
próprio recorde, né? O seu recorde pessoal aí do clube. É claro que tem toda uma questão do que adianta fazer um primeiro turno como esse, se a gente sabe que nesse ano a régua tá um pouco mais alta, né? Porque o Flamengo e o Cruzeiro também estão fazendo boas campanhas e para o Palmeiras ser campeão não adianta só bater os próprios recordes, tem que também bater de frente com os seus principais adversários. Mas quando se fala em pontuação, o Palmeiras está sim bem no Campeonato Brasileiro. Então, é claro que as eliminações para o Corinthians machucam muito, perder uma final, perder a Copa do Brasil, mas ainda há motivo para o Palmeiras seguir otimista, né? Para o palmeirense seguir otimista, até porque além de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores, algo que não acontece todo dia, é mais uma campanha histórica do Verdão nessa fase de grupos, e essa semana tem a próxima fase aí da Libertadores que começa hoje, né? Hoje, nessa terça-feira, começa aí o mata-mata da Libertadores, o São Paulo já entra em campo, enfim, o Verdão atua só na quinta-feira. Outra novidade aqui diretamente da porta do CT do Palmeiras é o aniversário do Mikael. O Mikael, que chegou para ser um zagueiro reserva no Verdão, chegou aí por um valor considerável, mais de 20 milhões de reais, veio do futebol norte-americano, né, da MLS, da Major League Soccer, então veio dos Estados Unidos, o Mikael, que já jogou também no Atlético Mineiro e hoje completa 25 anos. É uma idade bem baixa para um zagueiro, ele tem muito potencial ainda para evoluir, mas tem sido cornetado aí nas últimas partidas pelas performances abaixo do esperado. Então, a expectativa do palmeirense é de que o Murilo possa retornar logo. Ele que já esteve no banco contra o Ceará nesse domingo, pode ser titular, tem grandes chances de ser titular nessa partida da quinta-feira contra o Universitário do Peru. Então, o Murilo pode voltar a ser titular. Outro zagueiro que está voltando à equipe do Palmeiras é o Bruno Fux. Ele que já hoje, no treino dessa manhã, né, do qual os atletas vão saindo aqui, vamos ver se a gente consegue ver algum atleta que vai saindo aqui do treinamento, mas hoje o Bruno Fux já começou sua transição física, já treinou com bola e está muito próximo de retornar à equipe do Verdão, de ficar à disposição do Abel Ferreira. Quem já está disponível mesmo é o Murilo, que pode ser titular na quinta-feira, como eu falei. Além disso, o Verdão tem na sua linha de defesa, tem um cara que está muito em alta, que é o Piquerez. Tá de contrato renovado com o Palmeiras, tá com moral com a torcida, ele sempre teve, né? E em 5 temporadas pelo clube, ele está chegando agora a 200 jogos. Ele completou essa marca recentemente e falou à TV Palmeiras sobre esse momento, sobre renovação de contrato, essa idolatria que ele está criando. É um dos maiores estrangeiros, sim, da história do Palmeiras. Vamos ouvir o que o Piquerez falou lá para o pessoal da TV Palmeiras. A verdade é que é uma marca muito importante. Fazer 200 jogos nesse imenso clube é algo muito difícil e conseguir atingir. Nada, é uma história que levou 5 temporadas aqui, consegui ganhar vários títulos, consegui ganhar um carinho da torcida e espero continuar por esse caminho para continuar atingindo metas de jogos e de títulos. Agora temos um jogo de extrema importância lá no Peru contra o Universitário, um grande time de lá, um time muito respeitado, um grande treinador que foi meu treinador também. E nada, espero que a gente consiga fazer um grande resultado lá, se Deus quiser trazer a vitória para poder fechar em casa com nossos torcedores e continuar na Libertadores. O Piquerez, que além de ter completado 200 jogos, tá com 121 vitórias pelo Verdão. Com isso, ele tá apenas uma vitória de empatar com o Valdívia no ranking dos estrangeiros com mais vitórias pelo Palmeiras. O Valdívia, que hoje é o segundo estrangeiro com mais vitórias na história do clube, atrás apenas do Gustavo Gomes, que está disparado na liderança com 210 vitórias. Além de estar subindo aí no ranking de estrangeiros com mais vitórias, o Piquerez também está muito bem no ranking de laterais com mais gols na história do Palmeiras. Ele só precisa de mais um gol para se igualar ao Roberto Carlos como terceiro lateral com mais gols
na história do Palmeiras. Vive um grande momento o Piquerez, apesar do Palmeiras ter tido essa eliminação. Como a gente falou, a pontuação no Campeonato Brasileiro tá bem, o Palmeiras tem tudo para seguir brigando aí tanto pelo Brasileirão quanto pela Libertadores. Mas agora o Palmeiras vai ficar um pouco longe aqui do Allianz Parque, né? Os próximos jogos são fora de casa. Nessa quinta-feira o Verdão encara o Universitário do Peru pela Libertadores e no final de semana, como eu já falei aqui no vídeo, o Palmeiras encara o Botafogo lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Então vai ficar uma semaninha longe do estádio, né? Longe do Allianz Parque. Se você vai ficar com saudade e quer acompanhar o Verdão de pertinho, eu tenho uma dica para você. Não tem futebol masculino no Allianz Parque, mas tem futebol de base, tá? E tem futebol feminino também na Arena Barueri. Vamos lá, então. Nessa quinta-feira, dia 14, às 7 horas da noite, o Palmeiras encara o Santos pelo Paulistão Feminino. Tá? E os ingressos são gratuitos, a entrada é gratuita, o jogo é na Arena Barueri. Para acessar, para conseguir garantir o seu ingresso, você acessa o site palmeiras.soldaliga.com.br e consegue garantir o seu ingresso gratuito. Se você quiser acompanhar o Verdão aqui pertinho, no Allianz Parque, é só você garantir o seu ingresso também para o jogo dessa sexta-feira. O Palmeiras encara o Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20, semifinal do Brasileirão Sub-20 contra o Cruzeiro nessa sexta-feira, 6h30 da tarde. Também tem ingresso gratuito e o jogo é aqui no Allianz Parque. Então, você consegue garantir pelo site Ingressos Palmeiras, aquele em que você já compra, já garante os seus ingressos para os jogos do Palmeiras profissional, masculino, normalmente. É só acessar aí esse site e garantir o seu ingresso, beleza? A gente vai ficando por aqui. Se você tá gostando desse formato aqui de vídeos diários, de 10, esse aqui vai ficar com uns 12, 13 minutos. Se você tá gostando desse formato de vídeo, deixa aí nos comentários, dá o seu feedback, vê que temas que você quer trazer, que temas que você quer ouvir aqui no nosso canal. E é claro, se inscreve no Verdazo, fica ligado aqui no nosso conteúdo. Se você não viu o vídeo de ontem, a gente falou sobre a possibilidade do Verdão se tornar uma SAF. Então fica de olho, vai saindo aqui o ônibus do Palmeiras que já finalizou o seu treinamento de hoje. Um abraço.